vai escrever um projeto de pesquisa para submissão na Plataforma Brasil e não sabe como definir o tamanho da amostra, saiba que talvez a sua pesquisa nem precise disso. Depois da vinheta, eu vou te explicar quando a sua pesquisa precisa definir o tamanho da amostra e como que você vai fazer essa definição. Não saia daí. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo hoje? Primeiro, quando usar o tamanho da amostra e depois como que você vai definir esse tamanho de amostra. Então, tudo vai depender, na verdade, do tipo de pesquisa que você vai realizar. Se você vai realizar uma pesquisa quantitativa, tá? Obrigatoriamente, você vai precisar colocar o tamanho da amostra, certo? Ela vai ser uma pesquisa que vai ser regida ali pelos princípios da Resolução 466. Agora, se for uma pesquisa qualitativa, aí ela vai ser regida pela Resolução 510, tá? Nem toda pesquisa qualitativa tem como você definir o tamanho da amostra. Tudo vai depender do tipo de pesquisa que você vai realizar, né? Do método que vai ser aplicado, certo? Se tem como você estimar o número de pessoas que vão ser abordadas na pesquisa, certo? Aí você vai dizer como que você chegou a esse número, tá? Para pesquisa quantitativa, a melhor forma é sempre o cálculo amostral. Mas você pode também trabalhar, por exemplo, com a amostra por conveniência, que é quando você vai no local da pesquisa, apresenta a pesquisa para os participantes e pergunta quem tem interesse em participar, tá? Todo mundo que aceitar e que estiver dentro dos critérios de elegibilidade, você vai aceitar na pesquisa. Isso é uma amostra por conveniência. Existem também aquelas amostras que você define com base em outros estudos, né? Então, outros estudos já realizaram essa pesquisa com 100 pessoas e você tem ali pelo menos uns 3 bons estudos para comprovar. Então, você vai fazer, né? Você vai citar esses estudos e dizer que essa amostra foi determinada com base nesses estudos, tá? Agora, para a pesquisa qualitativa, às vezes não tem como você definir, né? Às vezes é uma amostra pela técnica de bola de neve, por exemplo. Então, você vai falar com uma pessoa, né? Por exemplo, um pajé de uma tribo. E aí, depois, esse pajé, ele vai indicar outra pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto. Aí, você vai lá, né? E vai fazer a pesquisa com essa pessoa. Aí, depois, essa segunda pessoa indica uma terceira pessoa e assim vai. Então, você não tem como saber, certo? Quantas pessoas vão participar. E aqui é onde está a questão, né? No preenchimento do sistema da Plataforma Brasil, tem uma caixinha lá que só cabe números. Então, obrigatoriamente, você vai ter que preencher com alguma coisa, tá? Para a pesquisa quantitativa ou qualitativa, que você saiba qual é o número mínimo de participantes que você vai acessar, né? O número estimado, você vai colocar que número é esse, tá? E no método, no projeto, você vai descrever qual foi a técnica e como que você chegou a esse número. Para aquelas pesquisas nas quais você não tem como estimar esse número, lá no campo de preenchimento do sistema da Plataforma Brasil, você vai colocar 0, certo? E aí eles vão entender pelo contexto da pesquisa, que é uma pesquisa, qualitativa, e que não tem como você estimar esse número, certo? Isso já é previsto na Resolução 510. Então, você pode definir esse número da amostra por algumas técnicas, né? Eu até já mencionei algumas, né? Como o cálculo amostral, e para pesquisa quantitativa é a melhor forma. Ah, Paula, mas eu não sei estatística, eu não sei fazer o cálculo amostral. Você pode pagar um estatístico para fazer isso para você, certo? Isso não é antiético de forma alguma, você pode fazer isso. Você pode fazer com base em outros estudos, né? E aí referenciar os estudos, né? E usar no mínimo uns 3 bons estudos, como eu já mencionei também, de boas revistas, estudos sérios. Tem a técnica de bola de neve, que é usada, né? Em pesquisa qualitativa, é aquela que eu já mencionei também, que não tem como você estimar o número de pessoas. Então, nesse caso, você coloca 0 lá em todos os lugares. E nos diferentes campos, né, que tiver tamanho da amostra, por exemplo, lá tem um campo assim, tamanho da amostra no Brasil, aí você coloca 1. Depois, número de participantes recrutados, por exemplo, e você colocar outro, não pode ter inconsistência do preenchimento, nem do que escreveu no projeto. Você tem que reler, né, e garantir que está tudo padronizado o mesmo número, certo? Para as pesquisas que não tem como estimar, também você vai colocar 0 em todos os campos pertinentes. E a amostra por conveniência é aquela que eu já expliquei também, certo? Ah, Paula, eu usei outra técnica. Tudo bem. O que importa é que você explique como que você chegou a esse número, tá? Explique como que você chegou, qual é a técnica,
se possível, referencie, né? Porque isso vai dar um embasamento metodológico para você, tá? Se você não fizer nada disso ou esquecer alguma coisa que eu falei nesse vídeo, provavelmente seu projeto vai voltar com solicitação de correção, né? Com pendência, porque vocês sabem que a função do comitê de ética é justamente analisar a ética da coisa. Então, eles são muito cri-cris com algumas coisas, como riscos, como o tamanho da amostra, né? Como TCLE, tá? Então, esse é um ponto que eles realmente pegam no pé. Por quê? Porque eles querem avaliar se a sua pesquisa ela não vai danificar o participante de alguma forma. E vão ter pesquisas, né? Que às vezes a pessoa usa um número muito grande de participantes que não eram necessários para responder aquela pergunta. Então, eles vão dizer que isso não está dentro da ética. Ou algumas que usam poucas pessoas e isso não é representativo do todo, ou seja, você não tem uma amostra que vai ser representativa a ponto de você ter resultados que você consiga extrapolar e fazer comparações com o mundo real, certo? Então, por isso a importância de você determinar de forma adequada o tamanho da amostra, ok? Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!